Muito obrigado a todos os que se fizeram presente. Sabemos das agendas apertadas. Vamos ter uma apresentação, pretendemos fazer bastante enxuta das últimas realizações, da nossa situação em termos tecnológicos, em termos institucionais, financeiros, etc. E eu queria chamar a atenção que nesse tempo, desde a nossa última assembleia, tem surgido vários desafios. Do ponto de vista tecnológico, o professor André vai, e provavelmente o professor Caetano possa complementar, as mudanças que tem havido em nosso backbone. Do ponto de vista de gestão, também temos avançado muito, aí o trabalho da Lilian tem sido realmente fundamental. Estamos fazendo 6 anos de associação e temos evoluído bastante. Claro que ainda temos bastante a evoluir na parte de gestão e administração, mas temos conseguido consolidar razoavelmente essas áreas. Ainda temos o desafio de contratar pessoas com mais experiência e especializadas nessa área de gestão, até se alguém tiver indicações, enfim, alguma sugestão, será bem-vinda, né? É um dos nossos pontos críticos. E tem alguns pontos, vocês receberam aí a pauta da Assembleia, então tem alguns pontos que têm que ser votados e outros pontos que são de informação. Eu pediria para colocar no início esses pontos a serem votados, por uma questão só organizativa. Então, se não houver oposição, a gente faria essa inversão de pauta. Alguém quer se manifestar a respeito? Eu me manifesto favoravelmente. Obrigado, Adriana. Também favoravelmente. Tá bom, então, alguém tem alguma coisa contra? Não? Então, eu vou começar falando de o nosso Conselho de Administração, que foi, inclusive, um dos pontos importantes em nosso amadurecimento institucional. A gente conseguiu consolidar, já não é o primeiro mandato do Conselho, mas as contribuições do Conselho de Administração têm sido fundamentais, e um dos motivos é que as pessoas que compõem o Conselho são pessoas com experiência na direção de instituições, inclusive, bem maiores que a Giga Candanga. Então, só cabe agradecer a presença delas no Conselho, e uma é a Adriana Vesca, a doutora Adriana Vesca, que é diretora-geral do SEBRASP, e a outra representante da Assembleia no Conselho de Administração é a professora doutora Cecília Leite, que também acabou de entrar, espero que esteja por aí. Então, Adriana, Cecília, realmente as contribuições de vocês têm sido muito importantes. Vocês sabem, né? Porque vocês têm participado nas reuniões, têm acompanhado as discussões, têm acompanhado as sugestões, orientações que vocês têm dado, né? E eu queria colocar para todos os membros presentes na Assembleia, em primeiro lugar, essa transparência que o professor André colocou, que é dar uma ideia de como é que é composto o Conselho de Administração, só para lembrar, quem não se lembre. Então, o Conselho de Administração tem 7 membros, o diretor-geral, seja quem for, sempre que preside, então é um membro nato. Tem um membro nato da RNP, que cabe à RNP indicar, por enquanto é o diretor da RNP, o diretor-presidente da RNP, o Nelson Simões. Tem um membro nato da UNB, que era a professora Maria Emília, que é decana de pesquisa e inovação, mas que é um mandato que tem que ser renovado, e estamos em conversas com a UNB para ver que outra pessoa eles vão designar como representante no Conselho. Além disso, tem 2 conselheiros
que, pelo Estatuto, são chamados de conselheiros de pesquisa, que são eleitos por essa Assembleia, e que foram a professora Cecília, a doutora Adriana, e eu gostaria de sugerir, claro que cabe outras apresentações, que a gente apreciasse a recondução, um novo mandato de mais 2 anos para as duas. Então, se alguém quiser se manifestar em relação a isso. Lilian, alguma coisa? Adriana, você quer falar? Quer falar por que você se dispôs a assumir mais esse ônus? Não, eu queria primeiro agradecer muitíssimo pela indicação de que você faz, submetendo ao Conselho, com toda a liberdade e autonomia que os conselheiros têm, de ratificar ou não, né? Tranquilo, se considerarem que o meu nome contribui, eu estarei a serviço da Giga, e se considerarem que é importante renovar, da mesma forma, eu compreendo perfeitamente, estou a inteiro dispor dos senhores. Azarco, eu queria fazer minhas as palavras da Adriana, para não repetir, mas deixar o conselho muito à vontade e dizer que, se posso contribuir, estou às ordens. Muitíssimo obrigado, Cecília, Adriana. Alguém quer alguma outra consideração? Edmeia já foi nossa conselheira. Obrigado, Edmeia, por sua contribuição também na sua época. Eu sempre admirei muito as duas, tanto a Adriana como a Cecília, são pessoas realmente reconhecidas, e eu sou totalmente favorável à recondução das duas, porque devido exatamente à experiência, ao conhecimento que elas já têm, né, sobre a Giga Candanga, ao acompanhamento que elas vêm fazendo da evolução. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, né? Acaba que a Giga Candanga ganha muito com isso. Então, eu sou favorável à recondução delas. Para nós tem sido realmente muito importante as contribuições dos conselheiros, de todos eles. São pessoas com experiência em instituições muito maiores, então a gente começou muito amadoristicamente e fomos amadurecendo com a ajuda de todos vocês. Mais alguma? É importante a gente observar e até ressaltar isso, sabe, Leonardo? Vocês que realmente é uma instituição muito nova, né? 6 anos. Mas quem viu vocês do início e hoje vendo os documentos que vocês enviaram, a gente percebe claramente uma evolução, uma preocupação muito grande em acertar, em melhorar, em realmente ter uma gestão e principalmente uma governança de excelência. E para nós que já fomos gestores, a gente sabe que isso não é muito fácil, né? Principalmente quando se trata de TI ou se trata de uma rede de comunicação como essa, né? É muita tecnologia, e deixar, às vezes, de adotar uma tecnologia, por exemplo, para definir processos, né? Para definir procedimentos, POPs, isso é um desafio, porque sai um pouco, né, da rotina, mas, ao mesmo tempo, é fundamental. É muito importante ter esses processos, ter os procedimentos, seguir, medir o desempenho, para que possa realmente garantir essa gestão e a governança com a excelência. Então, eu parabenizo vocês por continuar insistindo, né, nessa melhoria contínua, definindo cada vez mais aí os processos, os catálogos de serviço, enfim, aquilo que é a base para a garantia realmente, né, de um bom desempenho. Então, parabéns a você e toda a equipe. Eu tenho que enfatizar aqui o trabalho da Lilian, que tem conduzido esse crescimento, nos perturbando diariamente, né, Lilian? Para avançarmos
para melhorarmos. Então, realmente, Lilian, você tem sido especial. Alguém mais queria se manifestar ou podemos passar, então, para a votação a renovação do mandato das duas conselheiras, Adriana e Cecília? Alguém quer manifestar alguma objeção, quer fazer algum comentário? Se não, eu vou considerar que está aprovada a recondução por unanimidade. Pode ser? Sim. Sim. Pode falar, Carlos. Tudo bem. Ok. Ok, então, muito obrigado. E eu vou passar... o professor André vai falar mais especificamente disso, mas temos também que agradecer muito ao Conselho ao Conselho Fiscal. O professor André vai falar mais especificamente do Conselho Fiscal, mas já queria deixar registrado o meu agradecimento ao Conselho e provavelmente a Lilian também possa comentar sobre isso. Então, posso passar a palavra, André? Pode. Professor Léo e demais conselheiros, eu agradeço muitíssimo a confiança e farei o possível para corresponder às expectativas de tudo que a Giga Candanga precisa, merece, e ser uma conselheira à altura dos demais conselheiros. Muito obrigada a cada um dos senhores e das senhoras. E parabéns à minha colega Cecília, minha querida colega Cecília. Muito obrigada pelas palavras também da conselheira. Seu microfone está fechado, Cecília. Eu continuo utilizando as suas palavras, porque eu teria que repetir, mas eu agradeço a confiança, me coloco mesmo à disposição e que contem naquilo que for possível. Mas fico feliz também com a sua recondução, Adriana, e assim a gente caminha junto por mais tempo com o professor Leonardo e com a Lília, que tem sido o nosso anjo da guarda aqui. Obrigada. Obrigado, Cecília. Obrigado, Adriana. André, quer tomar aí a palavra? Opa, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação dessa nossa reunião da Assembleia dos Associados da Giga Candanga. Para fechar esse ponto, né, que o Lazar estava falando, tem esses slides, só para deixar um pouco mais explícito, né, quais são os demais conselheiros do Conselho de Administração da Giga Candanga. Todos eles têm um mandato até dezembro de 2023, nós já reconduzimos agora, né, as duas colegas, mas será feito também uma indicação do novo conselheiro nato da ANP, em breve. O mesmo cabe para o UNB, receberemos essa indicação nos próximos meses. E, em particular, nós temos outros 2 membros que são indicados pelo Comitê Gestor da Rede Comep. Então, esses 2 serão, na verdade, identificados na próxima reunião que teremos em dezembro, justamente que é a reunião dos comitês, gestor e técnico da Rede Comep. Então, nesta reunião serão definidos eventuais reconduções ou novos membros no momento adequado. Então, só para ficar bem transparente aqui, como é que é a composição do nosso Conselho de Administração para todos os nossos associados que estão aqui. Ok. Indo para o próximo item de pauta, que é a questão da renovação também do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, hoje, ele é composto por 3 professores da face da Universidade de Brasília, né? E o presidente é o professor Edmilson Campos. Temos também a conselheira Fernanda Lopes Júnior e a conselheira Clésia Pereira, né? E todos eles se demonstraram à disposição para serem reconduzidos, né? Como o professor Lazar já comentou, nós também estamos muito satisfeitos com o trabalho deles, eles têm auxiliado muito todas as atividades, né, relacionadas a questões fiscais e financeiras, e felizmente para nós, os 3 concordaram com a recondução. Eu não sei se eles estão aqui presentes na reunião, nesse momento. Edmilson, acho que não. Fernanda, também não. E Clésia.
Bom, nenhum deles está aqui. Eu encaminho, então, a recondução. Se alguém quiser fazer algum comentário, talvez o Lazarte ou a Lilian quiser fazer algum comentário específico, fique à vontade. Eu acho que a Lilian poderia fazer um rápido comentário, porque foi um trabalho difícil constituir o primeiro Conselho Fiscal. O presidente também foi professor da FACE, da UNB, atualmente é decano da universidade. E esse novo conselho também nos ajudou demais, até na transição de uma contabilidade mais, enfim, não tão preparada para uma organização que cresce, e estamos com uma contabilidade hoje bastante maior, e também tem nos ajudado a encontrar as auditorias necessárias para melhorar processos, etc. Lilian, você gostaria de comentar mais a respeito? Não, eu queria só pontuar, professor, tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal aqui da associação, né, é um trabalho voluntário, não é um trabalho remunerado. Então, assim, a gente está com muita sorte de ter, né, todos os membros, tanto do Conselho de Administração riquíssimo, que traz bastante experiência das instituições, né, e tem apoiado a gente na evolução da gestão, da melhoria dos processos aqui, principalmente no que tange a planejamento estratégico, a tomada de decisões, as normas e tudo aqui da associação. E com relação ao Conselho Fiscal, quando eu falo que a gente tem só, são professores da área de contabilidade, são professores que também têm experiência em outros conselhos, né, de outras instâncias, de outras associações, da Finatec, e, enfim, vem contribuindo bastante com a gente tem o trabalho da auditoria externa, e tem todo o olhar deles, né, e todos os encaminhamentos que eles fazem junto com a direção aqui da Giga Candanga, e vem proporcionando melhorias e ajustes nas contas, né. A gente passou por uma auditoria recentemente e foram poucos apontamentos, né. Então, isso tem evoluído bastante aqui, e é muito positivo que eles permaneçam com a gente. Bom, Lazarte, você estava mudo? Acho que você estava querendo falar. Não, tá bom. Bom, mais algum associado gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida? Não. Então, eu encaminho a votação, né, da recondução dos 3 conselheiros, novamente, professora Edmilson Campos, a professora Fernanda Lopes Júnior e a professora Clésia Pereira. Se alguém tiver alguma votação contrária ou alguma abstenção, por favor, declare nesse momento. Ok? Então, também consideraremos que foram votos de unanimidade de todos os associados. Então, obrigado. Vamos agora para o próximo ponto. Bom, temos agora um ponto importante, e, aliás, uma das principais razões de eu estar falando aqui, para falar sobre a recondução do nosso diretor-geral, professor Lazarte. Como já tinha sido pontuado, né, na pauta enviada para os senhores, a questão é que o mandato, conforme definido em nosso estatuto, né, o mandato do professor de diretor-geral, ele é um mandato de 6 anos, e, no caso específico, ele se encerra agora no dia 24 de maio de 2024. Né? Então, esta é a reunião em que esse assunto teria que ser trazido, porque a próxima reunião certamente será após essa data. E, felizmente, temos também um caso aqui que simplificou bastante a nossa vida. O professor Lazarte se colocou à disposição por ser reconduzido nessa posição, e conforme, né, o próprio estatuto, no seu artigo 48º, há essa condição. Né? Então, há um mandato de 6 anos e uma recondução é possível. Então, novamente, a gente está apresentando aqui, encaminhando a recondução do professor Lazarte como diretor-geral da Associação Giga Candanga. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida? Eu gostaria de manifestar dizendo que
O Lazarte é um profissional, um diretor que tem o reconhecimento desse conselho, não só desse conselho, como da sociedade brasiliense e da sociedade e da comunidade acadêmica também. É uma pessoa extremamente preparada, extremamente democrático, competente e sabe trabalhar de forma descentralizada. Obrigado, Adriana. Renata, por favor. Eu faço minhas palavras da Adriana. Hoje, a Giga Candanga, na dimensão em que ela está, deve-se muito à persistência e o comprometimento e dedicação do professor Lazarte a todo esse projeto. Então, eu acho que, mais do que uma simples recondução, é um reconhecimento do trabalho dedicado e o afinco que ele sempre teve com as demandas da Giga Candanga. Eu gostaria também de reforçar a importância da permanência do professor Lazarte. Eu acho que a Giga Candanga é quase sinônimo de professor Lazarte atualmente, e seria fundamental mantê-lo para que esse crescimento continue e se consolide para o futuro. Então, gostaria só de registrar a minha alegria na possibilidade dele aceitar essa recondução. Obrigado, Cecília. Schwantz, por favor. Também gostaria de fortalecer, né, a importância da permanência do professor Lazarte diante da Giga Candanga, devido ao conhecimento, devido à sua dedicação, ao comprometimento, e com certeza mais 6 anos ele vai deixar aí a Giga Candanga muito mais madura, né, vamos dizer assim, e no caminho aí realmente da excelência, que é o que todos nós gestores, né, buscamos. Então, parabéns aí ao professor por ter sido indicado e também por ter sido aceito, e que desejamos muito sucesso aí nesse novo ciclo. Ok. Schwantz, por favor. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta. Bom, fora a parte de elogios e reconhecimentos ao Lazarte, né? A gente conhece ele há bastante tempo já, nem tanto tempo assim, porque afinal de contas é um jovem de 35 anos. Mas é uma pergunta para o Lazarte, assim, tudo bem, Lazarte? Você topa mais 6 anos aí e tal? Porque o André está falando que você vai reconduzir, mas eu não tenho muita certeza nisso assim, não, e tal. Você está com esse gás todo aí, querendo brincar mais um pouco? Lazarte. Sim. Então, Schwantz, de fato é um desafio. O nosso estatuto prevê a possibilidade de o diretor renunciar. Tá? Eu acho que não é o momento agora. Nós temos algumas coisinhas para consolidar, como a Edmeia falou. Então, sim, eu topo, não sei se vou topar pelos 6 anos, mas pelo menos por mais 2 ou 3 anos, sim. E aí, então, a gente pode pensar em uma renovação em outros termos. Eu não estou querendo que você renuncie, não, só estou pensando em você mesmo, assim, a gente é amigo o suficiente para, né, tá bom. Eu também estou pensando nisso. Obrigado. Muito bem. Antônio Carlos, por favor. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar de volta aqui. Eu estou lhe ouvindo muito baixinho, Antônio Carlos. Seu áudio está bem baixo. Eu acho que eu estou com um problema aqui. Vê se melhorou. Melhorou. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar participando também dessa reunião, dessa agenda. E também parabenizar a todo o trabalho que o Leonardo Lazarte vem fazendo, o privilégio, acho, de todos nós contarmos com um dos construtores da internet do país à frente dessa iniciativa, um construtor também aqui no nosso quadradinho, e além do quadradinho, uma visão ampla, uma visão também de agregação, de parceria,
Então, fico muito feliz também do Leonardo ter se colocado e topado esse desafio. A gente sabe o desafio que é estruturar algo que nasceu lá atrás, né, há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, né? Parece que foi ontem, um sonho aqui em Brasília, com muitas dificuldades, impossibilidade, tudo era impossível, muita pressão, e com muito trabalho árduo e insistência, e essa visão que já foi colocado aqui, foi possível, né, fazer uma rede com essa capacidade hoje que alavanca a pesquisa, a educação, a integração, e de forma muito clara com o que vocês também construíram nos últimos anos, a construção da associação, o crescimento, as novas oportunidades. Então, parabenizar o Leonardo, parabenizar também o teu trabalho, André, na condução técnica dessa rede, e fico muito feliz e tranquilo em tê-los à frente nesse desafio. Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Então, eu vou encaminhar a votação da recondução do professor Leonardo Lazarte para mais um mandato de 6 anos, como diretor-geral da Associação Gia Candanga. Se houver algum voto contrário ou abstenção, por favor, se manifeste. Ok? Então, mais um voto decidido por unanimidade. Parabéns para nós. Muito bom. Oba! Oba, parabéns, professor. Parabéns, professor Lazarte. Agora você vai ter que se superar, né? Próximo segundo mandato, você tem que superar o primeiro. É muita responsabilidade. Com certeza. Ao tempo em que eu te cumprimento aos demais conselheiros pelo discernimento, né, da tomada de decisão no voto, eu peço licença para me ausentar da reunião e eu estou sendo representada pelo Schwartz, tá bom? Muito obrigada, perdoem por eu não participar hoje o período todo. Um abraço a todos. Com licença. Obrigado, Adriana, obrigado a todos que se manifestaram. E eu acho que realmente o Schwartz tocou num ponto interessante, que, se você lembra, o Nelson colocou na nossa reunião do Conselho de Administração, nós temos que ter formas de substituir as pessoas, em todos os níveis. Não podemos ter pontos únicos de falha. Então, temos que trabalhar para ter uma alternativa para o diretor-geral, temos que trabalhar para ter alternativas no pessoal de TI, no pessoal de redes. Enfim, é uma maravilha termos um grupo coeso, como a gente tem, mas não pode ser só dependente de relações pessoais, etc. Então, na reunião do Conselho de Administração, que vai ser em dezembro, Lilian, vamos tratar mais em geral da questão justamente de ter possibilidades de substituição de funções, das diversas funções, em particular também de diretor-geral. Mas, como o professor André falou, como essa era a última assembleia antes do fim do meu mandato, a gente queria resolver essa questão e depois, então, temos tempo. Ok? Então, obrigado a todos pelas palavras elogiosas. Ok. Então, parabéns, professor Lazarte, pela recondução. Vamos seguir em frente. Bom, nesse momento a gente encerrou os tópicos da pauta que envolviam votação. Tá? A partir de agora, a gente entra na parte da reunião relacionada a todos aqueles temas que, inclusive, houveram uma série de documentos compartilhados com todos os senhores e as senhoras. Aí, antes de entrar nos detalhes, uma observação importante a ser feita, o Lazarte comentou já isso no início da fala dele. A última reunião do Conselho, ela foi uma reunião muito pesada, não sei se vocês se lembram, mas foi uma reunião de quase 2 horas, e a gente acabou que quis trazer tudo para mostrar na reunião, e a gente observou que essa dinâmica não estava muito produtiva, que havia muita redundância com as reuniões dos comitês, então a gente decidiu mudar. Então a gente decidiu, na verdade, fornecer toda a documentação de forma mais compreensível possível, de forma que cada um dos associados, no seu tempo, podem analisar os documentos, enfim, e mandar questionamentos, dar seu feedback.
e deixamos esse momento para ser um momento mais dos destaques, né? Justamente para tentar ser mais ligeiro, né, nesse encontro. Então, isso vai ser uma diferença em relação ao do ano passado, tá? Do ano anterior. Então, vamos lá. Vamos começar a questão do relato das atividades, exercício 2021 e 2022. Aí aqui eu começo, eu fiz aqui uma tabelinha, eu peguei alguns pontos, ações e métricas, para fazer um pouco de comparativo, né, entre 2021 e 2022. 2023 não está aqui, porque o ano não terminou, né, e a ideia na Assembleia é sempre tratar de períodos completos, tá certo? Então, na próxima reunião, a gente tratará de 2023. Bom, aqui alguns destaques, né? Instituições parceiras, em 2021 a gente terminou com 45, em 2022 com 48, houve um acréscimo aí de 3, né? Em relação à rede, o comprimento em termos de cabos, né? Não é um comprimento de fibras óticas, é um comprimento de cabos, né? Lembrando que nós temos cabos de 144 fibras, de 72 fibras, de 48 fibras, mas o comprimento de cabos foi de 545 quilômetros para 574 quilômetros, né, ao longo de 2021 e 2022. O número de acessos, lembrando que algumas instituições têm mais de um acesso, por isso é um número superior, foi de 63 para 66, né, ao final de 2022. Em relação às atividades de manutenção, sejam elas manutenções preventivas, manutenções corretivas ou manutenções emergenciais, né, em 2021 nós tivemos 50 eventos, em 2022 nós tivemos quase o dobro de eventos, tá certo? Isso se deve, em particular, a 2 aspectos, né? De fato, eventos emergenciais, que em certa medida são aleatórios, tem anos que eles ocorrem com maior quantidade, mas também porque a gente trabalhou bastante a parte das atividades de manutenção preventiva e corretiva. Então, o número completo acabou crescendo também nesse aspecto. Aqui eu vou aproveitar e dar um destaque para uma questão que a gente considera chave da qualidade do serviço prestado pela Gircandanga no que tange ao serviço de conectividade, que é justamente o fato de a gente ter um contrato de manutenção com uma empresa parceira, né, que está conosco há muitos anos, e que não se trata apenas de uma empresa que nós temos um contrato e que, portanto, demandamos um serviço, mas, de fato, é uma equipe que atua e colabora com a nossa equipe técnica. Tá? Para além disso, né, existem momentos-chave nessa história recente em que a gente discutiu estratégias de forma conjunta com essa equipe, com essa empresa de manutenção, coisas do tipo, explicar para eles a importância deles fazerem ações proativas. À medida do possível, a gente trabalhou relatórios preditivos, identificando pontos críticos da rede e atuando de forma proativa. Deixando claro para eles a importância de quanto mais prevenir, menos ações serão necessárias, o que obviamente implica diretamente na disponibilidade da infraestrutura. Então, isso tudo vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, e a gente está muito feliz com essa relação, né, com a empresa, chama-se Angélica Telecom, a empresa nossa que nos presta serviço. Dando continuidade, um outro movimento que justamente iniciou-se em 2021 foi o movimento de renovação dos ativos da rede. Então, principalmente, obviamente, todos os concentradores, mas principalmente foco nos acessos das instituições, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o nosso número de acessos ele está na casa aí de 80, tá certo? Então já está maior. E muitos desses equipamentos são equipamentos bastante antigos, que já não têm capacidade de atualização, etc. Então, a gente vem desde 2021 trabalhando para atualizá-los. Então, a gente fechou 2021 com 23% da rede já atualizada e fechamos 2022 com 42% da rede já atualizada. Esse foi o andamento. Outros 2 pontos que eu gostaria de dar destaque aqui são relacionados a investimentos, né? O tanto que foi investido em infraestrutura, e aqui está incluso tanto a parte de redes quanto a parte de TI, e o tanto que foi investido em pesquisa e desenvolvimento na associação, né? Então, em 2021, a gente investiu R$1.900.000 em infraestrutura, né? Em 22, um pouquinho menos, mas basicamente, virtualmente a mesma quantia, certo? Esses valores vocês vão ver mais para frente que já aumentaram bastante para 2023. E em P&D, 388 mil em 2021, 396 mil em 2022,
respeitando aí, garantindo, né, o que está no estatuto, que é um mínimo de 10%, né, da receita ser investida em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa é só uma tabela para dar um panorama geral 2021 e 2022. Aqui agora eu trago alguns destaques por área, tá, que eu acho que valem a pena ser comentados um pouco mais de detalhes, né? Ações importantes que aconteceram no contexto da administração da associação, né? A gente vem trabalhando nos últimos 2 anos, e bastante forte agora nesse ano, e principalmente 2022 e 2023, na atividade de mapeamento de processos. Então, aquela coisa, né? Nós tínhamos muitas atividades, os processos existiam, eles eram, em certa medida, tácitos, estavam na cabeça das pessoas, mas não havia uma documentação sistemática, né? Então, a gente vem trabalhando nesse procedimento, e isso é extremamente importante, entre outras razões, fazendo o link com o professor Lazarte acabou de comentar, que é a capacidade da gente poder renovar quadros, né? Então, como é que você vai renovar quadros na sua instituição se você não tem os seus processos mapeados e documentados apropriadamente, certo? Então, essa é uma das coisas que a gente tem se preocupado bastante nesses últimos anos. Conjuntamente, a gente também tem feito muitos avanços na parte de normatização e procedimentos de gestão, tá? Isso é uma coisa que a gente tem feito de forma sistemática, principalmente do ano passado para cá, a gente tem pegado muito, como a associação tem crescido, a gente está enxergando claramente a importância de estruturar e também profissionalizar a nossa gestão, né? Em poucas palavras, tentar fazer o link, né, entre a alta gestão e a operação lá embaixo, criar essa camada do meio aí, para que seja capaz de gerenciar as equipes e as atividades e todos os projetos e processos da associação. Então, isso também tem acontecido de forma sistemática. Outro detalhe que é interessante comentar, no ano passado a gente concluiu a migração de todos os contratos de instituições que utilizavam a RNP, mas que poderiam ser feitos diretamente com a Giga Candango. Então, isso foi concluído. Então, hoje não há nenhum contrato via RNP que não seja ponto da própria RNP, certo? Então, a gente conseguiu concluir essa questão. Isso é uma transição que vem ocorrendo, né, desde a institucionalização da Giga Candango, e a gente conseguiu concluir esse processo. Entrando agora um pouco em infraestrutura, né, também só alguns destaques de coisas que aconteceram em 2021, 2022, né? Uma coisa interessante que aconteceu, foi muito importante, isso foi implementado em 2021 e aprimorado em 2022, foi a questão dos painéis de monitoramento, né? Então, toda instituição conectada, ela tem acesso ao seu painel de monitoramento, que envolve informações em tempo real de todos os seus acessos, tá? Instituições que são usuárias do AS têm também um painel adicional, com informações específicas da questão do acesso, da saída para a internet via o nosso AS. E nós também implementamos painéis de monitoramento para a gerência, que aí são painéis internos nossos que nós utilizamos, né? Então, hoje, por exemplo, tem uma famosa grade com todos os acessos da associação. Então, qualquer coisinha que aconteça de errado, aparece uma coisinha vermelhinha ali. E isso permite, né, a gente ter um retorno rápido da equipe, né, em relação a ações. Para além disso, nesse mesmo contexto, né, nós implementamos também contratos com empresas externas de monitoramento e atendimento 24 horas. Né? Então, porque a gente tem a equipe técnica, a gente tem o sobreaviso, né, mas a gente não tem pessoas da Giga para ficar olhando e monitorando e acompanhando, né, todas essas métricas em tempo real. E, então, a gente também implementou esses contratos. Então, hoje, qualquer falha na infraestrutura, para além daquilo que é monitorado pelo próprio monitoramento integrado da RNP, nós temos nossos próprios serviços de monitoramento, a empresa Interop, e então a gente é acionado 24 horas e pode atuar. Nesse mesmo bojo, uma coisa importante aconteceu nos últimos 2 anos, está relacionada à infraestrutura de sustentação do nosso CPD, né? Então, primeiro, o que está no nosso CPD, nosso Centro de Processamento de Dados, né? Está a nossa Giga Nuvem, que oferece serviços, né, para várias instituições, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Está boa parte do hardware do nosso AS, temos também hardware da rede Comep, nossos pontos, e toda a demais infraestrutura relacionada aos serviços internos e sustentação lógica da própria associação, né? Então, em 2021, a gente fez todo um investimento no ar-condicionado de grande porte,
a gente foi investiu também no breaks de grande porte e reestruturação da parte elétrica. Isso tudo aconteceu ao longo de 2021 e 2022. Fizemos também investimentos no nosso sistema autônomo, né, no nosso OS, né, tanto do ponto de vista de ter redundância de saída, né, com mais de uma saída, né, isso aconteceu lá atrás, 2021, mas também depois, em 2022, a gente adquiriu mais um roteador, então agora a gente realmente, além de ter redundância de instituições de saída, a gente tem também equipamentos redundantes para essa saída, o que aumenta a nossa disponibilidade. Em relação aos serviços de nuvem, né, a nossa solução Giganuvem, ela sofreu expansão significativa nos últimos 2 anos, né, e aqui vale a pena dar o destaque, né, quer dizer, a gente tem mantido, por exemplo, toda a nuvem, né, do Moodle da Universidade de Brasília, ele é mantido hoje na Associação Gigandango, né, além de outras instituições, como também o SENAC, entre outros. Okay? Então, essa expansão foi importante e ocorreu também nos últimos 2 anos, né, 2021 e 2022. E, finalmente, uma das coisas mais importantes que ocorreu em termos de investimento foi a implantação do nosso novo backbone, agora nomeado Cerrado, batizamos ele de Backbone Cerrado, que é uma nova infraestrutura de conectividade, com equipamentos completamente separados do backbone anterior, né? E, sem entrar muito em detalhes aqui, mas o que é importante dessa nova backbone, além de, obviamente, ter equipamentos novos, e capacidade também superior, mas, principalmente, mais importante, as tecnologias implementadas neles são tecnologias que permitem o roteamento dinâmico. Então, qualquer falha simples que ocorrer na infraestrutura desse novo backbone, certo? Havendo caminhos alternativos, tá? Eles serão feitos e serão implementados de forma dinâmica e automática, que é uma coisa que não é uma realidade no nosso backbone legado, que é o backbone atual, porque ele basicamente é baseado em solução baseada em redes virtuais, né? Muitas dessas redes virtuais travadas em portas de equipamentos, então, quando há uma falha, a gente é obrigado ao operador a entrar no equipamento e rerotear as soluções. Então, com esse backbone novo, essas questões deixam de existir, tudo de forma automática. Nós estamos, desde o final de 2022, já trabalhando a migração das instituições para esse novo backbone, tá certo? Toda instituição nova, desde o final de 2022, que a gente conectou, já está entrando no backbone Cerrado, né? E nós estamos agora trabalhando e concluindo a migração da Universidade de Brasília, e o segundo que está na fila é justamente a Embrapa, tá? Porque são instituições grandes que possuem vários acessos e, principalmente, possuem essa característica que eu comentei, de ter esse tipo de conexão estática, né, vinculada a portas físicas. Então, essas são as instituições que mais vão se beneficiar, certo, da migração, e por isso que a gente está começando por elas. Ao mesmo tempo, por serem instituições com muitos acessos e complexidade naturais do tipo de conexão, são projetos um pouco mais, que tomam mais tempo, mas o plano é encaminhar essas duas ainda nesse ano. Okay? Bom, entrando agora na questão de pesquisa e desenvolvimento, o lado de P&D é um lado que tem crescido muito na associação, né? No início, nos primeiros anos, houve muitas ações de P&D, de certa forma, difusas, com vários projetos internos, envolvemos muitos bolsistas, o que foi muito interessante para desenvolver tecnologias, desde coisas do tipo, desenvolver tecnologia de reconhecimento facial para abrir a porta da associação, até o monitoramento dos nossos ativos, através de equipamentos próprios e sistemas de monitoramento próprio, entre outros projetos, né? No meio, né, de todos esses pequenos projetos, a gente viu a necessidade de criar, né, uma infraestrutura chamada middleware, né, que seja capaz de se conectar a todos esses dispositivos, sensores, e nos permitir controlá-los e acessá-los, né? E foi com isso que a gente criou uma ferramenta chamada GigaView. E essa ferramenta GigaView é uma ferramenta que, então, vem sendo usada nos novos projetos da Gigacandango. E aí eu quero dar destaque para 2 projetos que estão ainda em execução na Gigacandango e que recentemente têm tido bastante destaque na mídia, teve muitas entrevistas, assim por diante, que são os projetos Sem Fogo e o projeto Giga Sistema, né?
Trocando em miúdos, o projeto Sem Fogo está relacionado a utilizar câmeras colocadas em locais estratégicos de Brasília para fazer o reconhecimento automatizado através de inteligência artificial de focos de fogo, né, no Cerrado, aqui na região de Brasília. Esse projeto ele é feito em parceria com a Universidade de Brasília e o Corpo de Bombeiros, né. Já o projeto Giga Sistêmica já é um outro exemplo de utilização, né, de imagens médicas, em particular imagens da arcada dentária, né, dos pacientes, de forma a você conseguir identificar precocemente doenças, né, dessas imagens. E para ambos os projetos, então, a gente utilizou essa infraestrutura GigaView, né, e a execução, né, toda a computação de inteligência artificial é feita em nossa GigaNuvem, e, obviamente, toda a conectividade com as câmeras e com as instituições é feita pela rede Giga Candanga. Então, é dessa forma que esses projetos têm acontecido. Quero também destacar aqui a parceria com a FAPDEP, né, no contexto da Giga Sistêmica. Então, além de ter crescido os projetos externos, né, que a Giga Candanga apoia, eles têm tido bastante destaque. Então, a gente está bastante animado para o próximo ano, no crescimento e nas possibilidades, e principalmente parcerias que isso podem gerar. Para fechar o comentário sobre o P&D, é importante dizer o seguinte: o P&D na Giga, ele tem uma função inicial, obviamente, de ajudar a própria Giga Candanga nas suas necessidades, nas suas dificuldades, né? Mas, principalmente, gerar soluções para que depois possam ser expandidas e oferecidas para os nossos associados, para todas as instituições que fazem parte da rede Giga Candanga. Então, a gente está muito perto aí de abrir a oferta de alguns serviços nesse sentido, porque eles já estão bastante maduros. Então, isso é uma coisa que eu queria fazer um comentário. Bom, com isso eu encerro o que eu gostaria de falar sobre atividades 2021 e 2022. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou algum comentário? Eu gostaria de destacar que, além da infraestrutura de rede e de processamento, nesses projetos difusos que você mencionou no início da nossa atuação na área de P&D, foi criado um know-how muito interessante, apesar de que muitos dos bolsistas, como é natural, eles acabam saindo e tal, mas deixou um grupo com know-how que permitiu encarar esses dois projetos bem exitosos que você mencionou. Perfeito. Mais algum comentário ou pergunta? Ok. Então, vamos em frente. Próximo item de pauta, homologações de contas, exercício 2021 e 2022. Reforçando novamente, né, todos os documentos, com todos os detalhes, de todos esses itens que eu estou mencionando aqui, foram disponibilizados para os senhores, né? Desculpa, André, desculpa Claro. te interromper, mas a Renata manifestou interesse em ter uma interação conosco na área de inteligência artificial, e seria bom, então, chamar a atenção que esses dois projetos que o professor André falou são baseados em reconhecimento de padrões, né? Então, provavelmente, não sei qual será o projeto que você tem em mente, mas provavelmente possam se beneficiar desse know-how. Sim, Ricardo quer falar. Sim, desculpa. Fala, Renata. Sim, professor, com certeza. Em relação ao conhecimento de padrões mesmo, nós criamos aqui uma robô, chama Isa, reconhecimento de padrões para a parte que participa da DF. Mas a gente está querendo criar uma outra área, que é a área, digamos, de análise simultânea de combate à fraude. Então, são algumas coisas que eu queria desenhar para vocês. Ricardo? Desculpa. Desculpa, eu só queria registrar, eu sei que você está falando das atividades anteriores, né? Mas a Giga Candanga, ela está sendo representada no grupo de trabalho de IA do GDF, pelo professor Marcos Caetano e pelo Lucas, né? Que é funcionário da ILEB, desculpa, da Giga Candanga. E a gente teve nossa primeira reunião há uma semana atrás, do GT. Então, tem uma série de ações sobre inteligência artificial ligadas diretamente ao governo do Distrito Federal,
que a Giga Candanga vai estar participando diretamente nessas diferentes ações e frentes de trabalho. Excelente. Exato, obrigado, Ricardo, isso foi bastante oportuno. De fato, eu estou focando aqui no passado, mas o presente e o futuro estão acontecendo e muitas coisas interessantes estão aí à frente. Obrigado pela lembrança. Bom, vamos seguindo. Bom, agora entrando na questão das homologações de contas, exercícios 21 e 22, novamente, toda a documentação já foi disponibilizada. O importante aqui é tentar, talvez, deixar um pouco mais claro como é que funciona esse processo da aprovação das contas da associação, tá? É importante entender que, como vocês podem ver no slide, existem 4 etapas, né? E essas etapas envolvem desde a auditoria externa, né? Então, existe uma auditoria externa que faz primeiro análise de documentação de todas as contas da associação, né? Aí ela faz um parecer. Nesse caso, ela ocorre de forma semestral, sempre em fevereiro e agosto. Isso ocorreu dessa forma nos últimos 2 anos. Na sequência, existe o nosso Conselho Fiscal, que é aquele, inclusive, nós acabamos de aprovar a recondução, né, dos membros, e eles fazem um relatório em cima dessa análise, em cima da análise da auditoria externa. No caso, em particular, é anual, então teve um em maio de 2022 e outro agora em julho de 2023, sempre em relação ao período pregresso. Depois, a homologação de toda essa avaliação no Conselho de Administração. Nesse caso, ela ocorreu em agosto de 2022. E, finalmente, como última etapa, a ciência da Assembleia, que é esse momento que nós temos agora, então, portanto, outubro de 2023, os trabalhos realizados, né? E aí, toda aquela documentação que está nas pastas que foram encaminhadas para vocês, tem todos os detalhes e todas essas informações aqui. Quanto a isso, eu queria aproveitar também a oportunidade, para além do que a gente sempre divulga quando vai ter uma reunião, né, o nosso portal, é o gicandanga.net.br, ele está com bastante informação interessante e atualizada, tá? Então, eu queria dar um destaque, né, se vocês olharem aqui, se vocês entrarem lá no portal, tem aqui no menu a parte institucional, se vocês entrarem, tem aqui um item transparência. Vocês entrando nesse item, vocês vão ver essa página. E aí vocês vão ver que essas informações, ó, tudo relacionado a demonstrações contábeis, certidões negativas, relatório de atividades, planejamentos estratégicos, todas as informações estão lá. Então, vocês associados da Giga Candanga podem, a qualquer tempo, entrar no nosso site e olhar as informações atualizadas relativas a todos esses itens, tá? Então, a gente encoraja vocês a olharem, a mandarem perguntas, enfim, interagirem nesse sentido. Mas o importante é dizer que tudo está lá, porque tudo isso é público, por sermos uma associação, isso tudo é público e está lá no nosso site. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou um comentário em relação a esse item? Ok. Então, vamos agora para o próximo. O próximo item é o relato financeiro, exercício 2021 e 2022. Novamente, todos os detalhes estão lá nas pastas, quem olhou ou pode olhar agora, né? Tem todas as informações, as planilhas, enfim. Eu vou passar só alguns dados, alguns destaques, né, aqui nesta reunião. Então, em relação a 2021, a gente tem aqui a planilha, né, com as receitas, do lado esquerdo em azul, as despesas, do lado direito em laranja, né, sempre o previsto e o executado, né, porque tem todo o orçamento que é finalizado no ano anterior, né. Então, aqui para vocês terem uma ideia, em termos de receitas, em 2021, a gente teve uma entrada de 2.329.000 e uns quebrados, como recursos via Giga Candanga, ou seja, todos esses contratos feitos diretamente com a associação, tá certo? E recursos via RNP, 1.650.000. Para além disso, a gente tem algumas outras parcerias, onde a entrada de alguns outros recursos, no caso, em 2021, foi 209.000, né? Em relação às despesas, a gente organizou aqui um pouco por áreas, né? Então, despesas relacionadas a redes, a TI, a gestão e a pesquisa e desenvolvimento, né? Então, em 2021 foram gastos 1.417.000 com redes, infraestrutura, com TI 439.000, a gestão geral e boa parte de recursos humanos 1.559.000 e pesquisa e desenvolvimento, projetos 338.000. Tá? Em termos do balanço no ano, né? A gente iniciou o ano com 1.452.000 no caixa, né? Entrou 4.189.000,
foram gastos 3.854.000, então a gente fechou o ano 2021 com 1.787.000 no caixa. Tá? Então, aqui nessa próxima gráfica, simplesmente a distribuição disso no tempo, né? A faixa laranja, que são as receitas, isso aqui está acumulado, tá, gente? A faixa cinza são as despesas, então a grossura da faixa definiu a quantidade, tá certo? Essa parte azul aqui é só para mostrar o caixa no início do ano, então estava lá em torno de 1.400.000 quando a gente iniciou, e a linhazinha amarela é o saldo final, né, como é que ele variou ao longo do ano. O interessante é mostrar aqui como a gente tem conseguido balancear, né, as despesas com as entradas, né, com as receitas. Porque isso é uma das características, né, que nós temos na associação, né, devido às formas de contrato, né, e formas de pagamento das instituições, a gente não recebe todo mês de forma sistemática, né? Então, tem algumas instituições que pagam em determinados meses, tem algumas instituições que pagam uma vez por ano, e assim por diante. Então, por exemplo, como vocês podem perceber aqui, no fim do ano, por exemplo, tem uma entrada maior, né, de receita, justamente porque tem algumas grandes instituições que pagam sempre e renovam no final do ano. Então, essa é uma característica, mas a gente tem conseguido manter o equilíbrio. Entrando agora em 22, né, então a mesma informação, só que agora para 22, né, aí já é interessante aqui, né, vocês verem o balanceamento, né, entre os recursos via RNP e Giga Candanga já mudou bastante, justamente como foi tida toda aquela migração de instituições, né, fazendo contratação direta com a associação. Então, a gente teve uma entrada aqui de 2.600.000, direto com a Giga Candanga, via RNP 450.000 e soluções e parcerias 221.000. Aí já apareceu a palavra soluções aqui, porque nesse momento a gente passou de fato a ter contratos significativos relacionados a soluções, principalmente da Giga Nuvem, seja o Moodle, ou seja infraestrutura como serviço, ou também do nosso sistema autônomo. Então, eles começaram a operar de forma efetiva mais em 2022. Né? Em relação às despesas, aqui do lado direito, né, então a gente gastou aqui 1.600.000 com gestão, 1.448.000 com redes, 443.000 em TI e 396.000 em PID. Né? Olhando aqui o balanço, né, no início do ano passado, né, de janeiro de 2022, a gente iniciou o ano aí com 1.717.000, a gente teve 3.200.000 de receita, teve um gasto acima da receita, né, 3.900.000, né, e fechou o ano com 1.150.000. Isso deve muito à questão dos investimentos que foram feitos na rede, né, como eu falei do backbone Cerrado e todas aquelas outras infraestruturas. Então, realmente foi um ano que a gente teve um gasto maior. Aqui, olhando a distribuição no tempo, né, novamente, né, laranja são receitas, os cinzas são as despesas, você vê que o cinza é mais grosso aqui nesse gráfico, né, justamente porque a gente teve gastos maiores naquele ano, mas ainda assim, né, mantendo aqui o equilíbrio, né, a gente trabalhou um pouco com a reserva, mas fechou o ano com mais de 1 milhão, né, em reservas. Isso em 2022. Aqui agora um gráfico particular em 2022, que é o ano mais recente, né, só para você ter uma visão de distribuição. Lado esquerdo aqui o gráfico de receitas por área, né, então você pode ver aqui que a maior parte, realmente 79%, está entrando direto via Giga Candanga, né, são todos os associados da rede, né. Via RNP a gente está aqui com 14%, e a gente tem 7%, isso em 2022, que entraram das nossas soluções, certo? Em relação às despesas, aqui no lado direito, você vê que a maior parte aqui foi a parte de infraestrutura e redes, né? Então é o contrato de manutenção, toda a parte de manutenção e investimento na rede, 37%, né? Perdão, né? A maior parte foi em gestão, 42%, e depois seguido de redes, 37%, e na sequência a TI, 11%, e a parte aqui de P&D, 10%. Lembrando que o P&D, por estatuto, tem que ser no mínimo 10% de investimento. Ok, algum comentário, questão sobre essa parte financeira? Professor, eu vi aqui que tinha uma previsão, né, de recursos da RNP, um valor aqui de 1.836.000, né? E na prática o executado foi só 450.000. Isso se deve a algum
problema de planejamento dos recursos, ou foi mesmo que a própria RNP não conseguiu os recursos necessários para repassar para vocês? Tá, a Lilian vai dar o detalhe, mas boa parte disso tem a ver justamente com aquele procedimento, que é uma coisa dinâmica, da migração das instituições da RNP para a GIGA. Então, no final do ano anterior, tinha muita instituição que seria paga via RNP, então estava lá no previsão, mas que conseguiu migrar. Mas temos mais detalhes. Lilian, por favor, dá os mais Não, detalhes. tudo bem. Era só uma curiosidade. Não, Edmar, realmente essa parte aí dá uma discrepância grande aí. A questão teve mudanças lá na RNP, na área financeira deles. E eles realmente demoraram a fazer esse repasse desse recurso. A gente recebeu boa parte desse recurso, na ordem de 800 mil, ali no início, bem em janeiro, dia 5 de janeiro. Então, ela acabou não entrando toda a previsão. Mas esse valor, professor André, ele se refere aos pontos da RNP, tá? A RNP, ela tem ela como principal e tem algumas instituições estratégicas que continuaram lá, onde os recursos vêm por parte de contrato de gestão e tudo. E algumas, às vezes, demoram, de fato, a passar o repasse, mas tem ficado mais organizado nesse sentido. A gente tem toda uma programação orçamentária que passa para eles, eles validam, e é feito todo o trabalho interno desse repasse de recurso, mas esse valor aí já foi regularizado, sim. Teve só a questão da mudança financeira lá. Ok, obrigada. Questão financeira. Ok, mais alguma pergunta? Ok, vamos para o próximo item. Aí aqui agora a gente já vai entrar um pouco, né, em 2023. A gente também disponibilizou para vocês o planejamento estratégico de 2023, porque, na verdade, havia um planejamento anterior, que era 21, 22, né? Havia um plano de fazer um planejamento 23, 24, mas, na verdade, a gente acabou decidindo fazer só um planejamento para 2023, e aí depois fizemos agora, inclusive encerramos recentemente, o planejamento 24, 25. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, no caso do planejamento estratégico de 2023, né, até 2023, a gente ainda trabalhava com planejamento embasado por áreas. Então, a gente definiu objetivos estratégicos, né, das diferentes áreas, né? Esses são os 9 objetivos estratégicos que a gente definiu para 2023. Então, rapidamente, na área de redes, né, garantir a qualidade da infraestrutura e a eficiência da gestão da rede Comep. E, ou 2, consolidar a solução ESG, né? Isso para a parte de redes. Obviamente, em cada objetivo estratégico tem as metas, em cada metas tem suas ações, e assim por diante, né? Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas foi encaminhado para vocês esses detalhes. Em relação à TI, objetivo estratégico 3, consolidar portfólio de soluções tecnológicas e digitais para uso da própria associação e pelas instituições externas. Na área de P&D, objetivo 4, pesquisar e desenvolver tecnologias para agregar valor às soluções oferecidas aos consorciados. Objetivo 5, oferecer apoio com infraestrutura tecnológica para projetos e instituições parceiras visando o benefício da sociedade. E objetivo 6, captar financiamento externo para complementar os investimentos em P&D. Na área administrativa, objetivo 7, promover a escalabilidade da associação e seus processos. Objetivo 8, fortalecer a identidade e aumentar a visibilidade da associação e suas soluções. E objetivo 9, consolidar parcerias estratégicas. Então, esses foram os novos objetivos definidos para 2023. Nesse contexto, e um pouco voltando ao que eu já tinha comentado sobre os esforços relacionados à administração e gestão, a gente implantou uma solução de monitoramento e acompanhamento, né? E a gente tem lá um dashboard com vários detalhes para a gente justamente observar a evolução desse acompanhamento. Eu tirei aqui um print do nosso dashboard com dados referentes a setembro. Então, esse é o estado da conclusão dos objetivos em setembro, tá? Então, você vê aí, cada coluna é um dos objetivos estratégicos, o que está em azul é o que já foi fechado, né? Isso, na verdade, são as ações dentro de cada meta, né? Isso que dá esse quantitativo. O que está em laranja é o que está em andamento, e o cinza é que ainda não foi iniciado. Então, esse é mais ou menos o status relacionado ao objetivo estratégico de 2023, tá? Apesar de olhar alguns itens aqui, como o objetivo estratégico 5, né, que você pode pensar, caramba, está muito atrasado, né? Mas muitas dessas coisas, elas são questões que dá para finalizar tranquilamente no período que resta, né? Outubro em diante, né, até dezembro.
e especificamente algumas das atividades relacionadas ao planejamento P&D foram ações que realmente não puderam ser executadas por questões externas, né? Então, às vezes, algumas metas não são viáveis. Alguma pergunta ou comentário sobre o Objetivo Estratégico 2023? Ok. Então, vamos agora à previsão orçamentária para 2023. Novamente, 2023 não terminou, então o que a gente vai apresentar, na verdade, é a previsão, né? E, obviamente, quando fechar o ano, a gente vai ter de fato, o que foi realizado. Aqui vocês vão ver que o número de itens ele vai mudando, porque a gente vai mudando justamente a nossa visão e justamente a estruturação financeira da associação. Ela está ficando mais sofisticada à medida que os anos vão passando, né? Então, se olhar aqui do lado esquerdo, em azul, você tem as receitas. Agora a gente já tem uma divisão em recursos via Giga, deu aqui quase 3 milhões. Recursos via RNP, 1 milhão e 400. Soluções e parcerias já aumentou, né? Já foi para 1 milhão e 300, né? Então, uma evolução boa dos serviços. Coordenação e lançamento de última milha. Isso aqui é quando a gente, na verdade, faz um contrato de ligação de uma instituição e a instituição, no mesmo contrato, já paga o lançamento da última milha. Esse é um recurso que é repassado para a empresa que vai executar, mas ele aparece na contabilidade, naturalmente. E investimentos bancários, né? Então, aqui previsto de ganhos relativos aos investimentos. Também mais uma atividade que a gente vem estruturando dentro da associação. Em relação às despesas, 1 milhão e 800 mil previstos para a gestão, 2 milhões e 600 mil previstos para redes, porque esse foi um ano que a gente realmente planejou muita coisa para acontecer. Já adianto aqui que muita coisa não vai acontecer, em grande medida por causa da situação pós-pandemia, e está sendo muito difícil adquirir certos equipamentos. Então, a gente fez um orçamento para adquirir coisas e que não consegue comprar. Tá certo? Então, o executado vai ser bem menor. A gente vai ver isso no final do ano. TI, 800 mil também, e P&D, 440 mil. Tá? Em relação, então, aqui ao balanço geral, né, ao receita de despesa, novamente, tudo aqui é previsto, né? Saldo inicial era de 1 milhão e 150 mil, vocês lembram que era o final, né, do 2022, e há uma previsão de fechar o ano com 1 milhão e 400 mil, certo? Essa é a previsão orçamentária para 2023. Aqui a gente tem também a divisão, né, pelas áreas, percentual, né, então vocês verem aqui 50% recursos via Giga, entrou. Depois, 23% é a parte recursos via RNP. Depois, as nossas soluções e parcerias, cortou, não está o percentual aqui, mas é alguma coisa um pouco menor, uns 20%. E aí, seguido aqui da parte de soluções e a parte também do investimentos, né? Então, olha que legal, né? A gente já tem mais dinheiro aqui de soluções do que de investimento. A Lilian queria fazer algum comentário. Sim. Lilian? Não, queria só pontuar, professor André, a gente está apresentando aí, né, os orçamentos, as previsões, execuções, os planejamentos estratégicos, só pontuar que todos eles passam pelo Conselho de Administração, né, eles que aprovam, pelas competências do Estatuto, o Conselho apoia, junto com a gestão, aprova os orçamentos, né, e acompanha, né, a execução. Então, só para dizer que a gente tem cerca de 3 reuniões por ano, e a gente faz esse trabalho contínuo, e aqui, pelo Estatuto, a gente dá ciência aos membros da Assembleia. Só para pontuar que a gente não está fazendo isso sozinho, junto com o Conselho de Administração. Perfeito. Algum ponto, algum comentário ou pergunta? Não, ok. Então, finalmente, a gente quis trazer, né, tá certo que isso aqui é um assunto futuro, mas a gente quis trazer só um slide sobre o planejamento estratégico 24-25. Tem uma novidade importante aqui, né, que a gente fez esse planejamento, né, a gente contratou uma consultoria especializada para fazer esse planejamento, e ele tem um diferencial em relação aos anteriores, também importante, que ele não tem mais essa estruturação por áreas, ele, na verdade, definiu 5 objetivos estratégicos transversais. Tá certo? Então, são eles. Primeiro,
consolidar uma cultura organizacional que promova engajamento, criatividade e proatividade, fortalecendo um ambiente de trabalho colaborativo. Segundo, implementar uma política de comunicação eficaz, proporcionando maior transparência nas ações e fortalecendo o relacionamento institucional com colaboradores, consorciados e comunidade. Terceiro, identificar tendências tecnológicas, assegurando um diferencial inovador nas soluções disponibilizadas. Quarto, aprimorar a estrutura organizacional, promovendo eficiência operacional, com foco na melhoria contínua e agilidade dos processos. E quinto, fortalecer o desenvolvimento sustentável, priorizando a implementação de estratégias nas dimensões financeira e social. Então, aí vocês podem ver que já é um planejamento mais abrangente, tem um número menor de objetivos, mas cada objetivo ele é mais abrangente do que os planejamentos anteriores. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Um questionamento? Ok. Então, vamos para o finalmente. Estamos fechando aqui a reunião com alguns informes gerais que gostaríamos de trazer. Então, basicamente, gostaríamos de fechar comentando coisas que a gente vai realizar nas próximas semanas, meses, né? Uma das questões importantes que a gente não tem acompanhado de forma muito próxima é a questão da regularização das taxas dos membros efetivos, né? Como você sabe, existe uma taxa simbólica, né? Que é o que define, de forma estatutária, quem é um membro, né, da associação. E a gente, então, nas próximas semanas e meses, nós vamos entrar em contato para fazer a regularização, né? Esse é um ponto. O segundo ponto... Lembrando que a taxa é de R$10, né? Por ano. Simbólico. Por ano. Não vai ter nenhum reajuste? Não daremos descontos. Eu sei que a coisa está difícil, né? Mas eu acho que R$10 por ano a gente ainda consegue. R$ 9,99. R$ 9,99, exatamente, né? Com isso a gente vai conseguir mais associados. Exatamente. Usando estratégia de mercado. Muito bem. Boa dica, hein? Vamos pensar nisso. Bom, os outros dois pontos que eu trouxe para comentar, novamente, uma coisa que eu já comentei lá no início, né? Essa apresentação ela foi muito sucinta, né? Muito enxuta, por duas razões. Uma, porque a gente já forneceu toda a documentação a priori, mas principalmente porque a gente está deixando para focar nas reuniões dos comitês, para entrar nos detalhamentos, tá certo? Então, principalmente em relação a 2023, né, esses detalhamentos serão apresentados agora na reunião dos comitês gestor e técnico, que vai acontecer agora em dezembro, será convocado em breve, tá certo? Então, só para deixar claro isso, porque você ficou sentindo, poxa, eu queria ver aquela figurinha da rede, eu queria ver como é que está a questão das instituições, quem que já migrou, quem que não migrou, esses detalhes todos serão apresentados nessa reunião, em dezembro. Então, a gente vai trazer tudo isso para vocês. Comitê gestor e técnico da Rede Comep, Giga Candanga, não da associação. Exatamente. E o último informe você pode rever esta reunião, que muito em breve estará no nosso canal do YouTube, e todas as demais reuniões anteriores. Então, a gente encoraja vocês para entrarem, né, lá no nosso canal, Associação Giga Candanga, como está aí na imagem, e procurar. Temos os vídeos aí da última reunião da Assembleia, temos os vídeos das duas últimas reuniões do Comitê Gestor e Técnico, tem o vídeo institucional, tem esse vídeo da direita aí também, que é o vídeo quando houve a expansão, lá em 2014. Então, entrem lá e vocês vão ter mais informações e mais detalhes. Então, fechamos aqui apresentando a nossa equipe, e eu passo, então, a palavra para o professor Lazarte fazer aí o fechamento e quaisquer demais comentários. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, saudar os que não saudei no início, ou porque entraram depois. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, os outros que eu não estou conseguindo ver aqui. E, realmente, a possibilidade de interação que cada um dos membros tem conosco não tem por que se limitar às assembleias, né? Nós temos vários canais de comunicação direta, temos uma interação com vários dos membros, então, enfatizar que estamos sempre à disposição, em todas as instâncias. Vocês têm interagido
por diferentes motivos, ou com a Lilian, com o André, comigo, com o Caetano, com o Paulo, enfim, e continuamos à disposição. Também, quem quiser acompanhar as questões mais técnicas, como o professor André falou, vamos ter a reunião do comitê gestor e comitê técnico, onde vai ter um pouco mais de detalhes e também uma interação maior com as equipes das instituições parceiras, né? Então, fundamentalmente isso, ficamos à disposição, os documentos continuam à disposição no YouTube, essa reunião, os demais em nosso portal, e é isso. Agradecemos a todos. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, fique à vontade. Bem, então, agradecemos e damos por encerrada a reunião. Obrigado a todos. Um abraço, bom descanso. Obrigada, boa tarde a todos. Tchau. Obrigado. Um abraço, boa tarde a todos. Até a próxima.